Bom dia, meu nome é Guilherme e hoje eu vim falar sobre uma ideia muito difundida, de que o capitalismo é o único sistema que pode fazer a humanidade prosperar e ter bem-estar. Entretanto, dados mostram que a desigualdade social persiste e a fome ainda afeta bilhões de pessoas. E o capitalismo simplesmente não consegue lidar com esses problemas. Nós vivemos num mundo com tecnologia, capacidade produtiva suficiente para alimentar todos, porém isso não é feito devido à lógica do capitalismo. O capitalismo se baseia no lucro da propriedade privada dos meios de produção. Isso faz com que tudo esteja sujeito à mercadoria, inclusive água, comida, moradia, educação, saúde. Direitos básicos viram mercadoria, então milhões de pessoas estão sujeitas a não ter acesso a elas. A maioria do capital se distribui na mão de uma minúscula parcela da sociedade. Quem detém o capital detém o poder. Quem detém o poder detém a narrativa. A classe trabalhadora se polariza em falsos ideais e luta contra ela mesma. A burguesia detém os meios de produção e o Estado é um aparato de dominação da classe trabalhadora. A burguesia cria os desempregos, porque assim o risco de perder o emprego faz com que pessoas tenham que acertar situações precárias de trabalho. Caso contrário, podem ser substituídas por pessoas desempregadas que aceitariam para não passar fome. Os bilionários não criam empregos, eles apenas os cercam e exploram eles. Os direitos trabalhistas não foram dados por políticos bonzinhos que estavam preocupados com os trabalhadores, mas sim resultado de lutas e muitos movimentos da própria classe trabalhadora. Os bilionários não movimentam a economia, porque eles não produzem nada. Quem produz são bilhões de trabalhadores em todo o mundo. A inovação no capitalismo é limitada pelo lucro. Algo só evolui quando não dá mais lucro. Um exemplo é que o iPhone todo ano aumenta o número, muda uma coisinha ou outra, mas lança com um preço muito mais caro e um monte de gente compra, apesar de ter pouca inovação. Eles não precisam inovar porque continua dando lucro. Bem, agora que eu já falei algumas verdades do capitalismo, está na hora de começar a introduzir a ideia de socialismo. O socialismo não significa todo mundo ser igual, não significa todo mundo ser igualitário, não significa que todo mundo vai ganhar os mesmos salários. Socialismo significa a propriedade privada dos meios de produção se tornar uma propriedade coletiva dos meios de produção. O socialismo busca acabar com a propriedade privada, colocar ela na mão do povo. Primeiramente, o socialismo é uma fase transitória para o comunismo. O socialismo ainda existe Estado, por exemplo, Estado sendo que ele é um aparato de dominação. No comunismo não existiria Estado porque não haveria mais dominação. O socialismo mostra-se ser bem mais eficaz que o capitalismo, tanto em produtividade quanto em pautas sociais. Alguns exemplos são que a União Soviética era a segunda maior potência do mundo, isso sem explorar ninguém. Também podemos citar que a maioria dos países socialistas conseguem alcançar uma taxa de zero de analfabetismo. Além disso, eu vou botar aí na tela alguns exemplos, algumas comparações de fome, de morte por fome em países socialistas contra países capitalistas. Os países socialistas conseguiram diversos avanços nos direitos trabalhistas. Por exemplo, a União Soviética foi um dos, se não foi o primeiro país a implantar o sistema de 8 horas diárias de trabalho. E isso que inspirou muitos países capitalistas a também adotarem a jornada. E os países capitalistas não adotaram porque eles viram que era bom e que a classe trabalhadora gostava, assim, porque a classe trabalhadora dos países capitalistas estava ficando revoltada, porque eles viram que a economia supostamente não quebrava quando eles deixavam de trabalhar 16 horas por dia e trabalhavam 8. Não só isso, também a União Soviética foi pioneira em muitos avanços na tecnologia espacial. A história que é contada principalmente é que os Estados Unidos chegaram primeiro na Lua, isso é verdade. Entretanto, a União Soviética teve o primeiro satélite a sair da Terra, o primeiro satélite a chegar em Vênus, o primeiro satélite a chegar em Marte, o primeiro satélite a chegar na Lua, a primeira mulher no espaço, o primeiro animal no espaço, a primeira pessoa no espaço.
Então, assim, apesar dos Estados Unidos chegarem na Lua primeiro, enquanto isso a União Soviética teve muitos mais avanços durante esse período. Além disso, a União Soviética foi a principal potência que derrotou a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E nada de falar que o Stalin era amigo do Bigodinho, porque o que eles tinham no máximo era um contrato de não atacar. E eles só tinham esse contrato porque eles planejavam se atacar um dia, né? Bom, então, no socialismo a produtividade é melhor, a classe trabalhadora tem mais direitos, a saúde alcança mais pessoas, a educação também, a fome é menor, mas assim, a gente não pode deixar de dar alguns créditos ao capitalismo. O capitalismo teve sua função, que foi, durante um pequeno período, trazer grandes inovações, mas isso se limitou, porque essas grandes inovações vieram simplesmente para criar meios de produção que fizessem com que a classe burguesa tivessem meios para produzir muito mais do que a classe trabalhadora. Assim, o trabalho diminuiu e a produtividade aumentou. Entretanto, eles ainda precisavam de trabalhadores trabalhando 16 horas por dia nas fábricas. E a diminuição dessa carga horária e o ganho de direitos trabalhistas veio por meio de lutas e inclusive com a ajuda do socialismo. Assim com um, assim com um grande aumento da produtividade, que é graças aos meios de produção que a classe burguesa produziu, foi criado também o conceito de mais-valia, que é quando a classe operária ela produz muito, mas ela não recebe integralmente o valor que ela produziu, ela recebe uma pequena parte, o resto fica todo com os donos do meio de produção, no caso a burguesia, os bilionários. Bom, é daí que vem o lucro, os bilhões que tem na conta deles, tipo do Elon Musk. Pois é, os bilionários não são bilionários porque eles trabalham mais que todo mundo, eles só exploram todo mundo que trabalha, basicamente. É, galera, então um vidinho curto hoje foi só pra gente dar uma pequena olhadinha nessa lógica do capitalismo, desse aparato de dominação social, nessa estrutura de desigualdade que a gente vive hoje. E foi só isso mesmo, salve camarada, até o próximo vídeo, falou!